Olá, meu nome é Olga e estarei dando início à apresentação do nosso trabalho. Nosso grupo é composto por Andréia Cristina, Andressa Silva, Olga Cristina, Regiane Cristina e Suelen Lemos, e estaremos abordando o tema Método de Projetos. O método de projetos foi criado pelo norte-americano William Kilpatrick, baseado nas ideias de John Dewey. Em setembro de 1918, uma das mais importantes revistas de educação divulgou um artigo no qual este autor explica e denomina o método de projetos. Tal proposta caracteriza-se como uma forma de integração curricular e preocupa-se com o interesse que deve acompanhar o trabalho pedagógico, de modo a suscitar no aluno a vontade de saber. O embasamento teórico de Kilpatrick está fundamentado nos estudos de uma escola ativa de John Dewey. A dimensão socializadora das propostas curriculares foi a grande impulsionadora do método de projetos. Assim, continua este autor, o método de projetos desenvolve-se com a finalidade de resolver os problemas de meninos e meninas em suas vidas cotidianas. Kilpatrick destaca 3 questões indispensáveis para o planejamento dos projetos. Como se realiza a aprendizagem, como a aprendizagem intervém na vida para melhorá-la e que tipo de vida é melhor. O projeto consiste em atividade intencionada, em que os próprios alunos fazem algo no ambiente natural, integrado ou globalizando o ensino. Olá para todas e todos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia de projeto. Portanto, porque a educação formal está no impasse diante de tantas mudanças na sociedade. Como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. Os processos de organizar o currículo, as metodologias, o tempo e os espaços precisam ser revistos. Por quê? A clientela mudou. A forma como que os alunos aprendiam antes não é a mesma com que eles aprendem hoje. Hoje em dia temos a era da informática, tem informação a tempo real. Então, é preciso uma metodologia inovadora. E os métodos de projeto estão aí para ajudar, porque o método de projeto, ele parte de problema real, do dia a dia do aluno. Todas as atividades escolares, elas devem realizar através de projetos, sem necessidade de uma organização especial, como se dá nas disciplinas regulares. O projeto como método didático é uma atividade intencionada que consiste em os próprios alunos fazerem algo no ambiente natural. Por exemplo, construindo uma casinha, poderia aprender geometria, desenho, cálculo, história natural, pois nada adianta fazermos intervenções sem que esta não estejam de acordo com a realidade encontrada na sala de aula, sem que a intervenção esteja de acordo com a necessidade encontrada na sala de aula. Meu nome é Regiane e eu agora vou estar falando sobre o planejamento da aula. A pedagogia de projetos visa a ressignificação do espaço escolar, transformando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às múltiplas dimensões, trazendo uma nova perspectiva para se entender o processo de ensino-aprendizagem. Pois neste processo todo conhecimento é construído em estreita relação com o contexto em que são utilizados, sendo assim impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais, pois a formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual. Então, de acordo com o método de projetos, nós buscamos planejar na nossa aula, visando a interação, participação e socialização dos alunos,
de maneira que a aprendizagem significativa aconteça. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação da aula. No desenvolvimento do planejamento que fizemos, buscamos trabalhar com as crianças, despertando o interesse das mesmas para que, de fato, elas se envolvessem na atividade. Então, nós utilizamos alguns materiais didáticos para trabalhar a construção da imagem corporal, montagem e remontagem do corpo humano, cuidados com o corpo, noção das partes e posições do corpo humano e habilidade manual. Incentivamos também o trabalho colaborativo, promovendo a interação, discutindo as diferenças e promovendo o respeito e a igualdade. O sujeito se constrói na interação com o meio, e o movimento é uma das formas que temos para interagir com esse meio. Pela exploração, a criança vai construindo conhecimento sobre as propriedades físicas dos objetos e inicia a compreensão de quais relações pode estabelecer com eles. Através das ações motoras, a criança também interage com a cultura, seja para dominar o uso de diferentes objetos que a espécie humana desenvolveu, seja para usufruir atividades lúdicas e de lazer, como jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, danças e artes marciais. Dessa forma, tentamos trabalhar na aula com os alunos a partir da realidade deles, de modo que fizesse sentido para eles o que estavam aprendendo, aplicando assim o método de projetos. Então essa atividade ela foi de grande valia para nós enquanto futuras educadoras, porque ela possibilitou enxergarmos a necessidade de aplicar atividades que façam os alunos refletirem e interagirem, provocando assim o real desenvolvimento. O método de projeto precisa ser iniciado a partir do cotidiano e da participação ativa dos alunos, sendo um método criativo, conquistador e instigando a autonomia do aluno na construção do seu aprendizado e adquirindo o hábito de querer estar continuamente em processo de formação. Ele proporciona meios ativos e participativos de resolução de problemas. A educação atual procura quebrar paradigmas, conquistar o prazer no aluno e construir sua própria história. Na construção do planejamento da aula, baseamos no método de projeto, procurando conquistar a atenção, a participação ativa de todas as crianças, dando autonomia e voz ativa para que elas possam construir seu aprendizado. As crianças interagiram de maneira gratificante e estimulante. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O docente precisa estar sempre em processo de formação, pesquisar e dedicar na busca de métodos cativantes e instigantes para conquistar o aluno e transformar o ambiente escolar em local atrativo e prazeroso, tendo assim educação de qualidade. Então, o método de projeto possibilita criatividade, transformação na busca de uma educação de qualidade, onde os alunos são atores protagonistas, participando ativamente na construção de seu aprendizado. Na aula mediada, foi instigado também o respeito ao próximo, principalmente por aqueles que possuem limitações. Foi uma experiência de grande aprendizado para todas nós, um legado que vai ser levado para nosso caminhar. Enfim, através da aplicação desse projeto, vimos a necessidade de se trabalhar as metodologias ativas no cotidiano escolar, proporcionando ao aluno uma aprendizagem mais significativa. Fico por aqui e agradeço em nome do grupo pela oportunidade.